Parte 1 Introdução à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos pilares centrais do direito financeiro brasileiro e da administração financeira e orçamentária. Trata-se da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, cuja finalidade é estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O objetivo central da Lei de Responsabilidade Fiscal é assegurar o equilíbrio das contas públicas, por meio de regras claras, permanentes e aplicáveis a todos os entes da Federação, impondo limites, condições, metas e mecanismos de correção de desvios que possam comprometer a sustentabilidade fiscal do Estado. Em provas de concurso, é fundamental compreender que a Lei de Responsabilidade Fiscal não tem como foco principal o combate direto à corrupção ou à má gestão, embora indiretamente contribua para esses objetivos. O foco jurídico da lei é a responsabilidade na gestão fiscal, conforme expresso literalmente em seu artigo 1º. Contexto histórico e antecedentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para compreender a razão de existir da Lei de Responsabilidade Fiscal, é indispensável analisar o cenário econômico e institucional brasileiro entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. Nesse período, o Brasil enfrentou intensa instabilidade econômica, marcada por inflação elevada, sucessivos planos econômicos fracassados e forte desequilíbrio das finanças públicas. Estados e municípios passaram a gastar de forma recorrente mais do que arrecadavam, utilizando mecanismos que transferiam o custo das despesas presentes para exercícios futuros. Entre esses mecanismos historicamente utilizados, destacam-se o endividamento por meio de operações de crédito, inclusive operações de antecipação de receita orçamentária, a emissão de títulos públicos, a contratação de despesas acima do autorizado na lei orçamentária, a inscrição excessiva de despesas em restos a pagar, a concessão de benefícios continuados sem aumento permanente de receitas e a concessão de subsídios e garantias de baixa transparência. Outro fator relevante foi a utilização da inflação como instrumento de gestão financeira, pois o atraso no pagamento de obrigações permitia ao Estado reduzir o valor real das dívidas. Com a implantação do Plano Real e o controle inflacionário, esse mecanismo deixou de existir, o que evidenciou ainda mais o elevado endividamento dos entes federativos. Além disso, a promulgação da Constituição de 1988 ampliou direitos sociais e incentivou a população a exigir políticas públicas mais abrangentes, o que elevou significativamente o nível de despesas governamentais. Diante desse cenário, tornou-se necessária a criação de um marco normativo que impusesse disciplina fiscal, limites ao endividamento e regras uniformes para todos os entes da Federação. É nesse contexto que surge a Lei de Responsabilidade Fiscal, como instrumento de controle, prevenção e correção de desequilíbrios fiscais. Influências internacionais na concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira não foi concebida de forma isolada. Ela incorporou princípios e experiências internacionais, especialmente de organismos e países que já adotavam regras fiscais rígidas. Entre as principais influências destacam-se as diretrizes difundidas pelo Fundo Monetário Internacional, a legislação da Nova Zelândia conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal de 1994, o Tratado de Maastricht da Comunidade Econômica Europeia e o modelo norte-americano de disciplina fiscal, associado ao princípio da responsabilização, também conhecido como accountability. É importante destacar, para fins de prova, que essas experiências serviram como referência, mas não como modelos integralmente transplantados para o ordenamento jurídico brasileiro. Amparo constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal possui fundamento constitucional direto. Seu artigo 1º estabelece expressamente que a lei tem amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição de 1988, que trata das finanças públicas. O principal dispositivo constitucional que fundamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal é o artigo 163 da Constituição de 1988. Esse artigo determina que uma lei complementar deve dispor sobre matérias como finanças públicas,
dívida pública interna e externa, concessão de garantias, emissão de títulos públicos, fiscalização financeira da administração pública, operações de crédito, sustentabilidade da dívida e medidas de ajuste fiscal. Por se tratar de lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada por maioria absoluta, o que é um ponto recorrente em questões objetivas. Além do artigo 163, a Lei de Responsabilidade Fiscal também se relaciona diretamente com outros dispositivos constitucionais relevantes, como o artigo 169, que trata dos limites de despesa com pessoal, e o artigo 250, que autoriza a criação de fundo para garantir o pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Outro ponto essencial para concursos é compreender que a Lei de Responsabilidade Fiscal não substitui, não revoga e não preenche lacunas da Lei nº 4.320, de 1964. A Lei 4.320 continua regendo o ciclo orçamentário. A Lei de Responsabilidade Fiscal atua de forma complementar, com foco na responsabilidade da gestão fiscal. Princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal está estruturada sobre 4 pilares fundamentais, expressamente previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da própria lei. O primeiro pilar é o planejamento. Planejar significa definir objetivos, estabelecer metas, compatibilizar ações com os meios disponíveis e assegurar coerência entre planejamento e execução. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, o planejamento se manifesta por meio da exigência de metas fiscais, condições para a criação de despesas, regras para endividamento e fortalecimento da integração entre os instrumentos de planejamento orçamentário. O segundo pilar é a transparência. A transparência exige publicidade ampla e acessível dos atos da gestão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a divulgação dos instrumentos de planejamento, da execução orçamentária e financeira, da prestação de contas e dos relatórios fiscais, inclusive em meio eletrônico, além de incentivar a participação popular e a realização de audiências públicas. O terceiro pilar é o controle. O controle envolve o acompanhamento sistemático da gestão fiscal, a imposição de limites, prazos e condições, bem como a previsão de medidas corretivas e sanções em caso de descumprimento das normas fiscais. O quarto pilar é a responsabilização. Responsabilizar significa exigir que os gestores respondam por suas decisões e omissões. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê consequências concretas, como restrições a transferências voluntárias e operações de crédito, quando há descumprimento de seus dispositivos. Em provas, é recorrente a tentativa de confundir os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal com os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, de 1988. Essa confusão deve ser evitada. Os pilares da Lei de Responsabilidade fiscal são exclusivamente planejamento, transparência, controle e responsabilização. Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal decorrem diretamente do parágrafo 1º do artigo 1º. O objetivo central é estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Além disso, a lei busca assegurar uma ação planejada e transparente, prevenir riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, corrigir desvios identificados na execução fiscal, garantir o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e impor limites e condições para temas sensíveis como renúncia de receita, despesas com pessoal, dívidas públicas, operações de crédito, concessão de garantias e inscrição em restos a pagar. Atenção para concursos. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata simultaneamente de receitas e despesas. É incorreto afirmar que a lei se limita ao controle de despesas. Abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se a todos os entes da Federação, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
No âmbito de cada ente, a lei alcança o poder executivo, o poder legislativo, incluindo os tribunais de contas, o poder judiciário e o Ministério Público. Também estão abrangidas as administrações diretas, os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes. É essencial destacar que as empresas estatais não dependentes não se submetem às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora seus investimentos integrem o orçamento de investimentos. Outro ponto altamente cobrado é a distinção entre Tribunal de Contas do Município e Tribunal de Contas dos Municípios. Apenas os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro possuem Tribunal de Contas do Município, criados antes da Constituição de 1988. Já alguns estados possuem tribunais de contas dos municípios, com competência sobre as contas dos municípios do respectivo estado. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram abordados os fundamentos estruturais da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo contexto histórico, amparo constitucional, princípios, objetivos e abrangência. Esses temas são extremamente recorrentes em provas, especialmente em questões de julgamento de itens e assertivas conceituais. Parte 2. Receita corrente líquida na Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita corrente líquida é um dos conceitos mais relevantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e constitui a principal base de cálculo para a quase totalidade dos limites fiscais previstos na lei. Em provas de concursos públicos, especialmente para tribunais de contas, o domínio técnico desse conceito é absolutamente indispensável. Conceito de receita corrente líquida. Receita corrente líquida é definida como o somatório das receitas correntes arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses imediatamente anteriores, excluídas as duplicidades, com a dedução de determinados valores expressamente previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse conceito evidencia dois pontos centrais que costumam ser explorados em provas. Primeiro, a receita corrente líquida não se confunde com receita total, pois exclui as receitas de capital. Segundo, trata-se de um conceito dinâmico, calculado com base em 12 meses móveis. Receitas correntes que compõem a base de cálculo. Para compreender a receita corrente líquida, é necessário conhecer quais são as receitas correntes que integram sua base inicial de cálculo. As receitas correntes são aquelas que não decorrem da alienação de bens ou da assunção de obrigações financeiras. Elas representam ingressos regulares destinados ao custeio das atividades do Estado. Integram as receitas correntes as receitas tributárias, que incluem impostos, taxas e contribuições de melhoria. Também integram as receitas correntes as contribuições, como contribuições sociais e econômicas. Fazem parte ainda as receitas patrimoniais, decorrentes da exploração do patrimônio público, as receitas agropecuárias, as receitas industriais, as receitas de serviços, as transferências correntes recebidas e outras receitas correntes classificadas dessa forma pela legislação orçamentária. É importante destacar que as receitas de capital, como operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências de capital, não integram o cálculo da receita corrente líquida. Deduções da receita corrente para apuração da receita corrente líquida. Após a identificação das receitas correntes, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a dedução de valores específicos, que variam conforme o ente da federação. Esse ponto é intensamente cobrado em provas, especialmente por meio de comparações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. No caso da União, devem ser deduzidos os valores transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional ou legal. Devem ser deduzidas também as contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social. Integram ainda as deduções às receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social. Além disso, no caso específico da União, devem ser deduzidas as contribuições patronais e do empregador para a Seguridade Social e as contribuições destinadas ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Para os estados e para o Distrito Federal, devem ser deduzidos os valores transferidos aos municípios por determinação constitucional. Assim como ocorre com a União,
Também se deduzem as contribuições dos servidores para o custeio do sistema previdenciário e assistencial e as receitas de compensação financeira entre regimes previdenciários. No caso dos municípios, as deduções são mais restritas. Devem ser deduzidas as contribuições dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência. Há ainda regras específicas aplicáveis ao Distrito Federal e a determinados estados como Amapá e Roraima, que recebem recursos da União para custear despesas com pessoal. Esses valores também devem ser considerados conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, computam-se para fins de dedução os valores pagos e recebidos decorrentes da Lei Complementar nº 87, de 1996, conhecida como Lei Candir, bem como os valores relacionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, previsto no ato das disposições constitucionais transitórias. Período de apuração da receita corrente líquida. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a receita corrente líquida deve ser apurada considerando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Esse método de apuração busca suavizar oscilações sazonais e fornecer uma base mais estável para o cálculo dos limites fiscais. Em provas, é comum a cobrança da literalidade desse dispositivo, inclusive com pegadinhas que tentam induzir o candidato a considerar exercícios financeiros completos ou períodos inferiores a 12 meses. Importância prática da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é utilizada como parâmetro para a fixação e o controle de diversos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre eles, destacam-se os limites de despesa com pessoal, os limites para endividamento, os limites para operações de crédito e a definição do montante da reserva de contingência. Por essa razão, qualquer erro na apuração da receita corrente líquida compromete toda a lógica de controle fiscal prevista na lei. Enfoque em provas de concursos. Em concursos públicos, as bancas costumam explorar a receita corrente líquida por meio de questões conceituais, comparativas e de aplicação prática. São comuns assertivas que confundem receitas correntes com receitas de capital, que ignoram as deduções obrigatórias ou que erram o período de apuração. Outro ponto recorrente é a cobrança da diferença entre o cálculo da receita corrente líquida para União, estados e municípios, exigindo atenção absoluta às peculiaridades de cada ente federativo. Encerramento da parte 2. Nesta segunda parte foi desenvolvido de forma aprofundada o conceito de receita corrente líquida, sua composição, deduções, forma de apuração e relevância prática na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse conteúdo é um dos mais cobrados em concursos e serve de base para a compreensão dos limites fiscais. Parte 3. Planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. O planejamento é um dos pilares estruturantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e representa a base lógica sobre a qual se constroem as demais normas de controle, transparência e responsabilização. Em concursos públicos, o tema planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal é recorrente e aparece tanto em questões conceituais quanto em análises detalhadas dos instrumentos orçamentários. É essencial destacar, desde o início, que a Lei de Responsabilidade Fiscal não regula integralmente o Plano Plurianual, pois os dispositivos originalmente previstos sobre esse instrumento foram vetados. Assim, no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, o planejamento se concretiza principalmente por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ocupa posição central no sistema de planejamento orçamentário brasileiro. De acordo com a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve compreender as metas e prioridades da administração pública, estabelecer as diretrizes de política fiscal, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispor sobre alterações na legislação tributária e definir a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de Responsabilidade Fiscal amplia e detalha o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, atribuindo-lhe papel fundamental na busca do equilíbrio entre receitas e despesas.
Para fins de concurso, é indispensável memorizar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve dispor expressamente sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e a forma de limitação de empenho, as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e as demais condições e exigências para a realização de transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Esses comandos reforçam a função da Lei de Diretrizes Orçamentárias como instrumento de ligação entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária. Os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias contém anexos que possuem extrema relevância prática e elevada incidência em provas. Esses anexos devem ser compreendidos não apenas de forma conceitual, mas também quanto ao seu conteúdo específico. O primeiro anexo é o Anexo de Metas Fiscais. Esse anexo é obrigatório para todos os entes da Federação e representa um dos instrumentos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Anexo de Metas Fiscais. O anexo de metas fiscais deve conter, de forma detalhada, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior. Deve conter também um demonstrativo das metas anuais para o exercício a que se refere a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para os 2 exercícios seguintes, acompanhado de memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos. Além disso, o anexo deve apresentar a evolução do patrimônio líquido nos últimos exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Deve ainda conter a avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência social, tanto o regime geral quanto os regimes próprios dos servidores públicos, bem como dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Outro conteúdo obrigatório do anexo de metas fiscais é o demonstrativo da estimativa e da compensação da renúncia de receita, bem como da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Com as alterações legislativas mais recentes, especialmente aquelas introduzidas a partir do ano de 2023, o anexo de metas fiscais da União passou a conter elementos adicionais, como metas anuais de resultado primário voltadas à sustentabilidade da trajetória da dívida pública, projeções fiscais de médio prazo, análise do impacto das metas fiscais sobre a dívida pública e intervalos de tolerância para a verificação do cumprimento das metas. É importante ressaltar que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem adotar, total ou parcialmente, essas disposições adicionais, no que couber. Outro ponto de grande relevância para concursos é a vedação expressa de exclusão de despesas primárias da apuração da meta de resultado primário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não pode autorizar tal exclusão. Anexo de Riscos Fiscais. O segundo anexo relevante da Lei de Diretrizes Orçamentárias é o Anexo de Riscos Fiscais. Esse anexo deve avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. O objetivo do Anexo de Riscos Fiscais é identificar eventos futuros incertos que possam impactar negativamente a situação fiscal do ente e indicar as providências a serem adotadas caso esses riscos se concretizem. Em provas, é comum a exigência de diferenciação clara entre o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Enquanto o primeiro trata de metas, resultados, receitas, despesas e dívida, o segundo se concentra exclusivamente nos riscos fiscais e passivos contingentes. Anexo dos Objetivos das Políticas Monetária, Creditícia e Cambial. Exclusivamente no âmbito da União, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter ainda um anexo específico que apresente os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e projeções para seus principais agregados e variáveis, além das metas de inflação para o exercício subsequente. Esse anexo não é exigido para estados, Distrito Federal e municípios, sendo esse um ponto frequentemente explorado em questões de concurso. Enfoque em provas de concursos. As bancas examinadoras frequentemente exploram o planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio de questões que exigem conhecimento da literalidade dos dispositivos legais, da função da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da distinção entre seus anexos.
É recorrente a cobrança de assertivas que testam se o candidato sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal não revogou a Lei nº 4.320 de 1964, que o Plano Plurianual não é disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que o anexo de metas fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Encerramento da parte 3. Nesta terceira parte, foi analisado o planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, com foco na Lei de Diretrizes Orçamentárias, seus conteúdos obrigatórios e seus anexos, bem como os pontos de maior incidência em concursos públicos. Parte 4. A Lei Orçamentária Anual na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento que materializa, em termos financeiros, as escolhas feitas no planejamento governamental. No contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual assume papel central na garantia do equilíbrio fiscal, pois é nela que se concretizam as metas, limites e condições estabelecidos previamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conceito e estrutura da Lei Orçamentária Anual. De acordo com a Constituição de 1988, a Lei Orçamentária Anual deve compreender 3 orçamentos distintos, porém integrados. O primeiro é o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O segundo é o orçamento de investimentos das empresas em que o ente federativo, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O terceiro é o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Esse modelo tripartido é recorrente em provas e deve ser memorizado com precisão, pois as bancas frequentemente exploram confusões entre orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos. A Lei Orçamentária Anual sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece exigências adicionais para o conteúdo do projeto de Lei Orçamentária Anual, reforçando o vínculo entre planejamento e execução. O projeto de Lei Orçamentária Anual deve conter, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse demonstrativo é essencial para comprovar que o orçamento não se afasta das metas fiscais previamente estabelecidas. Além disso, o projeto deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação correspondentes. Esse ponto é frequentemente explorado em provas por meio de comparações entre as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Reserva de contingência. A Lei Orçamentária Anual deve conter reserva de contingência. A reserva de contingência é uma dotação global destinada ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o montante da reserva de contingência deve ser definido com base na receita corrente líquida e que a forma de utilização dessa reserva deve ser estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse ponto é extremamente cobrado em concursos. A reserva de contingência está prevista na Lei Orçamentária Anual, mas as regras de sua utilização constam da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vedações na Lei Orçamentária Anual. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe diversas vedações relacionadas ao conteúdo da Lei Orçamentária Anual. É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Também é vedada a inclusão de investimento cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, caso ele não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize expressamente sua inclusão. Outra vedação relevante diz respeito à atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada, que não pode superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Regras sobre dívida pública na Lei Orçamentária Anual.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que todas as despesas relativas à dívida pública, tanto mobiliária quanto contratual, bem como as receitas que as atenderão, devem constar da Lei Orçamentária Anual. O refinanciamento da dívida pública deve constar separadamente na Lei Orçamentária Anual e nas leis de crédito adicional, o que é frequentemente explorado em provas objetivas. Relação entre a Lei Orçamentária Anual e o Banco Central do Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras específicas quanto à relação entre o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil. As despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal, encargos sociais, custeio administrativo e investimentos devem integrar a Lei Orçamentária Anual. Quando o resultado do Banco Central do Brasil for positivo, esse resultado constitui receita do Tesouro Nacional. Quando o resultado for negativo, gera obrigação financeira do Tesouro Nacional para com o Banco Central do Brasil. Esse ponto é recorrente em provas e exige atenção do candidato. Enfoque em provas de concursos. As bancas examinadoras frequentemente cobram a Lei Orçamentária Anual sob a perspectiva da Lei de Responsabilidade Fiscal por meio de questões que exigem conhecimento das vedações legais, da função da reserva de contingência, da vinculação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e do tratamento da dívida pública. É comum a cobrança de assertivas que tentam confundir o candidato quanto à localização da reserva de contingência, quanto à possibilidade de dotação ilimitada ou quanto à inclusão de investimentos plurianuais sem autorização legal. Encerramento da parte 4. Nesta quarta parte foi analisada a Lei Orçamentária Anual sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, com destaque para sua estrutura, exigências, vedações, reserva de contingência e regras sobre dívida pública. Parte 5. Execução orçamentária e cumprimento das metas fiscais na Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução orçamentária representa o momento em que o planejamento se concretiza na prática administrativa. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a execução orçamentária é rigidamente vinculada ao cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas, funcionando como mecanismo de controle contínuo do equilíbrio entre receitas e despesas. Em concursos públicos, este tema possui altíssima incidência, especialmente no que se refere à programação financeira, ao cronograma de desembolso, às metas de arrecadação e, sobretudo, à limitação de empenho e movimentação financeira. Programação financeira e cronograma de execução. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo deve estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. A programação financeira consiste na definição do fluxo de ingressos e desembolsos ao longo do exercício financeiro, compatibilizando a arrecadação prevista com a execução das despesas autorizadas. O cronograma de execução mensal de desembolso detalha, mês a mês, o ritmo de liberação dos recursos financeiros. Além disso, devem ser fixadas metas bimestrais de arrecadação, que permitem o acompanhamento periódico do comportamento da receita ao longo do exercício. Esse acompanhamento é essencial para a verificação do cumprimento das metas fiscais. É importante destacar que esses instrumentos não são facultativos. Trata-se de obrigação legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprimento das metas fiscais. As metas fiscais, especialmente as metas de resultado primário e de resultado nominal, são estabelecidas no anexo de metas fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento dessas metas ao final de cada quadrimestre, em audiência pública realizada na comissão competente do Poder Legislativo. Esse dever de avaliação periódica reforça o princípio da transparência e permite o controle político e social da gestão fiscal. Limitação de empenho e movimentação financeira. A limitação de empenho e movimentação financeira é um dos institutos mais relevantes e mais cobrados da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, se ao final de um bimestre for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou de resultado nominal, os poderes e o Ministério Público devem promover, por ato próprio, a limitação de empenho e de movimentação financeira. Essa limitação deve ocorrer nos 30 dias subsequentes à verificação do risco de descumprimento das metas fiscais e deve observar os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É fundamental, para fins de prova, memorizar os elementos centrais desse dispositivo. A verificação ocorre ao final de cada bimestre. O parâmetro analisado é a realização da receita. As metas consideradas são as de resultado primário e de resultado nominal. A limitação deve ser promovida por todos os poderes e pelo Ministério Público. O prazo para a adoção da medida é de 30 dias após a constatação do risco. Outro ponto de extrema relevância é que a limitação de empenho não se confunde com contingenciamento arbitrário. Trata-se de medida técnica vinculada ao cumprimento das metas fiscais e deve respeitar os critérios previamente estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Despesas que não podem sofrer limitação. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que determinadas despesas não podem ser objeto de limitação de empenho, como aquelas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente federativo. Em provas, as bancas frequentemente exploram esse ponto, exigindo que o candidato saiba distinguir despesas discricionárias que podem sofrer limitação, de despesas obrigatórias que possuem proteção legal. Restabelecimento dos limites. Caso a arrecadação volte a comportar o cumprimento das metas fiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os valores cuja execução foi limitada devem ser restabelecidos, de forma proporcional, nos mesmos critérios utilizados para a limitação. Esse mecanismo reforça o caráter temporário e técnico da limitação de empenho e movimentação financeira. Enfoque em provas de concursos. As bancas examinadoras costumam explorar a execução orçamentária na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio de questões que exigem conhecimento literal do dispositivo que trata da limitação de empenho, bem como da compreensão de sua lógica de funcionamento. É comum a cobrança de assertivas que tentam confundir o candidato quanto ao prazo de adoção da medida, quanto ao órgão responsável por sua implementação ou quanto às metas consideradas para a verificação do risco fiscal. Encerramento da parte 5. Nesta quinta parte, foi abordada a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais na Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase especial na limitação de empenho e movimentação financeira, tema de altíssima incidência em concursos públicos. Com isso, conclui-se o núcleo fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere às disposições preliminares, ao planejamento, à lei orçamentária anual e à execução orçamentária, formando uma base sólida para a resolução de questões objetivas e discursivas. Caderno de erros. Conforme o muito 2024, na ótica da receita orçamentária, são irrelevantes quaisquer justificativas que apresentem como argumentação a necessidade do gasto, o valor de receita contido na LOA, o excesso de arrecadação necessário para a realização de crédito adicional, o espelho da despesa ou a importância de uma determinada ação. Ou seja, os argumentos apresentados devem ser pautados no comportamento esperado para a receita orçamentária e não na necessidade do gasto. Assim, a estimativa de receita deve ser realizada de forma objetiva, baseada em dados concretos e projeções econômicas, sem se subordinar à necessidade de despesa. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. As metas anuais tratadas pela LDO, conforme o artigo 4º, 1 graus, da LRF, referem-se somente ao exercício financeiro subsequente e para os dois seguintes e não a todo o mandato do gestor público. A ideia de metas para o mandato completo está vinculada ao Plano Plurianual (PPA), não à LDO.